Olá a todos! Meu nome é Tatiana Machado, sou aluna da disciplina de Conjuntura Econômica do professor Cásio Moreira, aqui do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Hoje vou apresentar para vocês o meu trabalho sobre a descoberta da inflação inercial, que é baseado em um artigo fascinante do economista Luiz Carlos Bresser Pereira. A imagem do slide, com o carrinho de compra subindo uma escada de moedas cada vez mais altas, já nos dá uma pista do que vamos falar. A escalada de preços que por muito tempo no Brasil parecia não ter fim. A descoberta da inflação inercial. Bom, para começar, é importante entender o que foi esse fenômeno. Este trabalho, assim como o artigo de Bresser Pereira, apresenta a história da inflação inercial no Brasil sob a ótica de quem a formulou. A teoria completa foi desenvolvida por ele e por Yoshiaki Nakano em 1983, e a primeira proposta de solução veio no ano seguinte. O ponto central aqui, e o que motivou a teoria, foi um desafio que as ideias econômicas da época não conseguiam resolver. O Brasil tinha uma inflação muito alta, que se mantinha nesse patamar mesmo quando a economia estava estagnada ou em recessão. Ela parecia ter vida própria, uma inércia que resistia completamente às políticas tradicionais como aumentar juros ou cortar gastos do governo. Era um quebra-cabeça. O surgimento das novas ideias. Aqui temos uma linha do tempo que mostra como essa ideia foi se desenvolvendo. Em 1980, Bresser Pereira, como economista e observador atento, percebe algo estranho. A inflação brasileira tinha saltado de 40% para 100% ao ano, após o segundo choque do petróleo, e ficou travada nesse nível, mesmo sem um aumento de demanda que justificasse isso. Em 1981, ele publica um artigo chamado A Inflação no Capitalismo de Estado, onde já aparece o núcleo da teoria. Ele explica que os preços na economia não eram reajustados todos de uma vez. Cada setor reajustava em um momento diferente, e ao fazer isso, olhava para a inflação passada. Isso criava um ciclo vicioso que mantinha a inflação sempre alta. O marco principal veio em 1983, quando ele e Yoshiaki Nakano publicam Fatores Aceleradores, Mantenedores e Sancionadores da Inflação. Este é considerado o trabalho fundador da teoria da inflação inercial. E, finalmente, em 1984, com o diagnóstico em mãos, eles propõem a Política Administrativa de Controle da Inflação, que sugeria uma solução heróica para quebrar essa inércia, um conceito que vamos detalhar mais à frente. Fica claro que a teoria não surgiu do nada. Foi um processo de observação e maturação ao longo de quase meia década. A nova teoria da inflação inercial. Este slide detalha os 3 componentes da teoria, que nos ajudam a entender como a inflação funcionava. Primeiro, os fatores aceleradores. São os gatilhos, os choques que davam o empurrão inicial e levavam a inflação para um novo patamar mais alto. Podia ser um choque de oferta, como a crise do petróleo, ou um choque de demanda, como gastos excessivos do governo. Depois, e aqui está o coração da teoria, temos os fatores mantenedores. Era o que fazia a inflação persistir. O principal mecanismo era a indexação, tanto a formal, prevista em lei, como a correção monetária, quanto a informal. Salários, aluguéis, contratos, tudo era reajustado com base na inflação passada. Isso criava uma memória, uma inércia que empurrava a inflação de hoje para ser igual à de ontem. Por fim, os fatores sancionadores. O governo, para evitar uma crise social e uma recessão muito profunda, acabava sancionando ou validando essa inflação. Como? Emitindo mais moeda para acomodar os preços e salários mais altos. No artigo, Bresser explica que a moeda se tornava endógena, ou seja, sua oferta não causava a inflação, mas respondia a ela. No fundo,
Como o slide conclui, a inflação inercial era o resultado visível de um conflito distributivo na sociedade. Empresas, trabalhadores e o próprio governo tentavam manter sua parte do bolo remarcando seus preços e salários, num ciclo sem fim. A solução heróica ou choque heterodoxo. Se o diagnóstico era novo, a solução também precisava ser. O diagnóstico era que as políticas convencionais, chamadas de ortodoxas, não funcionavam porque atacavam a demanda, mas a inflação já era autônoma, movida pela inércia. A proposta, então, foi o que Bresser e Nakano chamaram de solução heróica, um congelamento rápido e abrangente de todos os preços e salários. Mas, e este é o detalhe fundamental, esse congelamento deveria ser acompanhado de uma tabela de conversão. Essa tabela, que no artigo Bresser chama de tablita, serviria para corrigir as distorções, ajustando salários e preços que tinham sido reajustados em datas diferentes, garantindo que o congelamento fosse justo e não prejudicasse ninguém. Havia um debate na época, e o economista Francisco Lopes propôs uma solução muito similar, que ele batizou de choque heterodoxo, nome que acabou se popularizando. O objetivo final era claro: quebrar a inércia, zerar a memória inflacionária, mas fazer isso de uma forma que respeitasse o equilíbrio dos preços relativos, sem causar uma bagunça distributiva na economia. A moeda indexada. Quase ao mesmo tempo em que a ideia do choque era debatida, surgiu outra proposta genial, a da moeda indexada. A proposta inicial veio em 1984, de André Lara Rezende e Pércio Arida. A ideia era criar uma nova moeda, ou melhor, uma unidade de conta que fosse perfeitamente indexada e, portanto, estável. O funcionamento seria assim. Por um tempo, o Brasil teria duas moedas: a antiga, o cruzeiro, que perdia valor todo dia, e a nova moeda de conta, que seria estável. As pessoas, aos poucos, passariam a fazer seus contratos e a pensar seus preços nessa nova referência. A grande vantagem é que isso eliminaria a necessidade de um congelamento de preços, que é sempre traumático e politicamente difícil. Os reajustes na moeda antiga continuariam, mas como todos estariam olhando para a mesma referência estável, eles passariam a acontecer de forma sincronizada, diariamente, quebrando a inércia de forma gradual. Na sua aplicação, essa ideia não foi utilizada no Plano Cruzado, em 1986, mas, como sabemos, ela foi o segredo do sucesso do Plano Real 10 anos depois, com a criação da URV, a Unidade Real de Valor, que funcionou exatamente como essa moeda indexada. Microfundamentos e expectativas reais. Este slide vai um pouco mais fundo na psicologia por trás da inflação. A teoria inercialista parte de uma racionalidade econômica muito prática. Os empresários e trabalhadores não aumentavam os preços apenas por especulação ou por expectativa sobre o futuro. Eles aumentavam por uma necessidade real de defender sua participação na renda, para não perder poder de compra. Isso leva a um conceito muito importante que Bresser Pelleira defende no artigo, o de expectativas reais. Ele critica a ideia das expectativas racionais da escola monetarista, que eram abstratas. Para ele, as expectativas dos brasileiros eram baseadas em fatos concretos e, principalmente, na experiência passada. A pergunta não era quanto será a inflação futura, mas sim quanto foi a inflação passada e quanto eu preciso reajustar para recuperar minhas perdas. Por isso, a teoria da inflação inercial é uma análise a posteriori, ou seja, ela foi construída observando o comportamento real das pessoas e das empresas, e não a partir de modelos teóricos ideais. Como o slide resume, Bresser Pereira critica a visão de que bastaria o governo anunciar uma nova política para que todos mudassem suas expectativas. Na prática, ele diz que os agentes econômicos defendem sua renda com unhas e dentes. Os planos de estabilização.
Esta pirâmide resume a difícil jornada do Brasil para vencer a inflação. Na base, temos o Plano Cruzado, em 1986. Ele foi o primeiro a tentar aplicar a teoria e, de fato, neutralizou a inércia com o congelamento. O problema é que ele falhou por não ter feito o ajuste fiscal necessário e por ter sido estendido por motivos eleitorais. Depois, o Plano Bresser, em 1987, já como uma medida de emergência, sem o mesmo apoio político e fiscal para se sustentar. Em seguida, o Plano Collor, em 1990. Este fez um ajuste fiscal duríssimo, com o confisco da poupança, mas errou no diagnóstico. Ele não atacou a inércia e, por isso, a inflação voltou com força toda logo depois. E no topo, o Plano Real, 1994. Ele foi o único a ter sucesso duradouro. Por quê? Finalmente combinou as duas peças do quebra-cabeça. Neutralizou a inércia com o uso genial da URV e, ao mesmo tempo, promoveu o ajuste fiscal que deu sustentação ao plano. A lição, como diz o texto, é que para um plano dar certo, não basta a técnica correta, é preciso decisão política, apoio da sociedade e um cenário internacional favorável para combinar a neutralização da inércia com uma âncora fiscal e cambial. O legado da teoria da inflação inercial. Para finalizar, vamos refletir sobre o legado dessa teoria. Os números no slide dão uma dimensão do drama que o Brasil viveu. Em 1983, a inflação inercial já dominava a economia, com uma taxa anual de 200%. Em março de 1990, chegamos ao pico do desespero, com uma inflação de 72% em um único mês, um cenário de hiperinflação. Mesmo após o traumático Plano Collor, em outubro de 1990, a inflação mensal ainda era de 14%. A teoria da inflação inercial, desenvolvida por economistas brasileiros, foi uma contribuição original e fundamental para a ciência econômica mundial. Ela permitiu, pela primeira vez, compreender um fenômeno que as teorias convencionais não explicavam e, mais importante, forneceu o mapa que levou ao Plano Real, o plano que finalmente controlou a alta da inflação no Brasil após décadas de tentativas frustradas. Contudo, como o próprio Bresser Pereira aponta em seu artigo, a história não acaba aí. Ele critica a condução da política econômica nos anos seguintes ao real, especialmente a manutenção de uma taxa de câmbio sobreapreciada, que, segundo ele, trouxe outros custos e crises para o país mais tarde, em 1998 e 2002. Isso nos mostra que a busca pelo equilíbrio econômico é um desafio constante e complexo. Conclusão e lições aprendidas. E para encerrar, o que podemos concluir de toda essa jornada pela descoberta da inflação inercial? Primeiro que a inflação inercial foi mais do que um número alto nos jornais. Ela foi a expressão de um conflito social pela distribuição de renda. Um conflito que era perpetuado por uma forte memória inflacionária através da indexação. Vimos que as políticas tradicionais, ortodoxas, fracassaram repetidamente porque atacavam os sintomas, como a demanda, e não a causa raiz do problema, a própria inércia. A grande lição, aprendida a duras penas após vários planos que falharam, foi que a solução precisava de uma combinação precisa e corajosa. De um lado, um mecanismo inteligente para neutralizar a memória inflacionária, como foi a URV, que aplicou a ideia da moeda indexada, e do outro, a disciplina fiscal e o apoio político para dar credibilidade e sustentação ao plano. O sucesso do Plano Real não foi um milagre, mas a aplicação correta da teoria certa no momento certo. Portanto, a teoria da inflação inercial, desenvolvida aqui no Brasil, não foi apenas uma elegante contribuição acadêmica. Ela foi a ferramenta de diagnóstico que permitiu entender nosso problema específico e, finalmente, construir a solução que estabilizou a nossa economia, mudando a vida de milhões de brasileiros. Essa história nos deixa um legado fundamental: a necessidade de olhar para além dos modelos prontos e entender as particularidades de cada contexto econômico e social. É uma lição valiosa sobre como a criatividade, a observação da realidade e a coragem política são essenciais para superar grandes desafios.
Agradeço a atenção de todos e até logo!